Na medicina encontrou sua vocação. Aprendeu que cuidar é mais que profissão. É olhar nos olhos e estender a mão. A Casa Rosa nasceu no coração desse doutor, que cuida de cada pessoa, de cada paciente com devido valor. Quem ama servir, ama o que faz, merece mais. Faz o bem, a ponte para o céu, E vem com a gente pra vitória. vem com Vitor Rocha. 45, 33 faz o bem, a ponte para o céu. E vem com a gente pra vitória. Vem com Vitor Rocha. 45, 33. Esse doutor é corajoso, não foge da missão. Vai pra cima, encara a luta com força e coração. Na dificuldade ele segue, não deixa a peteca cair. É salva-vidas de jaleco, nasceu pra servir. Cuida, cuida, cuida de um monte de gente. Com respeito e compromisso sempre segue em frente. Agora ele precisa de nós pra fazer ainda mais. Vitor Rocha é nosso doutor e deputado federal. Faz o bem, a ponte para o céu, E vem com a gente pra vitória. vem com Vitor Rocha. 45, 33 faz o bem, a ponte para o céu. E vem com a gente pra vitória. Vem com Vitor Rocha. 45, 33 faz o bem, faz o bem. O V de Vitor Rocha, o V da vitória. O de vem com a gente, você também. Boa tarde a todos vocês, aqui o Dr. Vitor Rocha. Hoje, dia 16 de agosto de 2026, o dia que está iniciando o período eleitoral, onde os candidatos podem pedir votos, fazer visitas, bandeiradas, reuniões, comícios, adesivaços. E a gente está começando a nossa campanha aqui. Fiz questão de começar com uma live. Eu queria desde já agradecer a Cris. Eu estou aqui com a Cris na casa dela. A Cris é uma amiga nossa, esposa do meu amigo Índio. E a gente vai conversar um pouquinho, imaginando se eu estivesse na casa de qualquer um de vocês que está nos acompanhando aqui. E para a gente começar essa live, a gente sabe, todos vocês sabem, estou como candidato a deputado federal, pleiteando aí uma cadeira em Brasília, na Câmara dos Deputados, para que a gente possa trazer ainda mais saúde para Campo Grande e para todo o Mato Grosso do Sul. Todos sabem da minha história, da minha trajetória. Vim de Corumbá, fiz medicina aqui em Campo Grande, fiz ginecologia, obstetrícia e depois mastologia. Voltei para Campo Grande. Começamos num projeto chamado Casa Rosa, de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E a gente quer que outros projetos desse virem referência nacional, como a Casa Rosa virou. E aí, para começar a conversa, eu queria apresentar para vocês a Cris, que conhece o nosso trabalho. Sim. Que eu vou deixar ela falar, se apresentar e falar um pouco da sua história, Cris. Para quem está nos ouvindo, você sabe, começou o período eleitoral e a gente não está aqui para contar uma história nova, a gente está para justamente mostrar para as outras pessoas o que a gente já vem fazendo durante toda a nossa vida. Então, Cris, seja muito bem-vinda à nossa live aqui, que está muito legal. Muito obrigado por me receber aqui na tua residência. A gente sabe que a gente não abre a porta para todo mundo e estar aqui na tua casa, eu fico muito honrado de receber esse convite. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Dr. Vitor, a oportunidade de poder falar, né, da minha história e como que a Casa Rosa, o Dr. Vitor, impactou isso, né? No final do ano passado, eu, através de um autoexame, eu detectei um nódulo e toda mulher, quando
passa por uma situação de um diagnóstico de uma doença, ela fica totalmente desorientada, né? E eu pude receber lá na Casa Rosa um acolhimento, pude receber pessoas ali que eu vi que se importavam verdadeiramente com pessoas que estavam ali com empatia. E através da Casa Rosa, através do Senhor, eu consegui ali um diagnóstico rápido, né, que me proporcionou um tratamento também rápido, né, para que essa doença pudesse aí ser sanada, né? Então passei ali diante do mutirão que a Casa Rosa realiza. Fiz um exame de mamografia, fiz ali também a ultrassom, fui encaminhada para biópsia, recebi todo o apoio e se não fosse essa oportunidade tão de perto e tão rápida, a gente não sabe, né, como que poderia prosseguir isso. Então eu falo que hoje a Casa Rosa ela tem e fez um diferencial na minha vida como mulher, na vida da minha família, dos meus filhos, e isso impactou totalmente a minha rotina de vida, a minha possibilidade de vida, né, qualidade de vida, né? Então eu acredito que assim como eu, outras mulheres, a Casa Rosa está, quantos anos, doutor Mesa? 4, né? Nós vamos fazer 5 anos. Em novembro. Eu acredito que muitas mulheres e muitas famílias foram impactadas. Então, quando eu falo do Dr. Vitor, da importância dele para a saúde, não é algo aleatório, é algo que eu vivi, que eu conheci, o conheço pessoalmente, tem me acompanhado durante esse processo e além do médico, a pessoa, né? Então eu agradeço, Dr. Vitor, por todo esse amparo, por essa empatia, por essa preocupação, porque não é simplesmente um médico, né? Médico nós temos vários médicos e o que o torna diferente, com o diferencial, é como que essa medicina, né, no qual ele atua, vai impactar vidas. E na minha vida, na minha família, nós tivemos um impacto positivo e isso, sem dúvida alguma, eu vou levar para o resto da minha vida como um agradecimento, como algo realmente que trouxe uma diferença. Ô Cris, muita gente pergunta, assim, como que é quando a gente tem um diagnóstico que a gente não está esperando? O que passa na cabeça? Sentiu um nódulo? O que veio na tua cabeça e como é que é? Porque as pessoas sempre me perguntam isso, e isso é a coisa assim, que é individual, né? Cada um tem um sentimento, cada um pensa alguma coisa. Quando você sentiu um caroço e você fala, puxa, isso aqui pode ser que não seja benigno, o que passa assim na cabeça? Então, Dr. Vitor, eu posso falar que durante todo o processo, eu acho que o processo do diagnóstico, esse momento do diagnóstico, para mim foi o pior de todos, assim. Porque a gente se vê com algo que na nossa cabeça é o fim da vida. Esse é o sentimento que eu tive. Fui diagnosticada com um câncer de mama, como se eu já fosse morrer no dia seguinte. Esse é o sentimento que eu vivi, né? E aí eu penso, a gente pensa, né, nos filhos, na família, não vou poder acompanhar nada. Então eu acredito que esse foi o sentimento. Eu falo que eu fiquei 5 dias seguidos sem dormir. E a cabeça parece que trabalhava mais ainda do que quando se eu tivesse acordada, né? Então esse foi o sentimento que eu tive quando eu recebi o diagnóstico. E você recebeu, e como é que foi o teu apoio? Você teve apoio? Como é que foi isso? E depois que você descobriu, as pessoas ficam, vem sempre com aquela, coitada. Não, na verdade você precisa ter força naquela hora. Vem sempre alguém contando uma história, e sempre uma história triste de uma vizinha, de uma tia, de uma amiga. E na hora a gente precisa de força no sentido de, olha, nós vamos passar por isso, né? Sim. A gente sempre fala, eu sempre brinco com todas as minhas pacientes, eu falo, olha, a gente vai subir uma montanha, depois a gente vai descer aquela montanha e a vida vai continuar.
porque existe muita vida após o diagnóstico de câncer. Sim. E o que a gente precisa fazer é justamente isso, dar esse acolhimento, essa humanização para a paciente, para que ela tenha uma segurança que o resultado de uma biópsia, mesmo sendo positivo para a malignidade, não é o fim da vida. Tem muita vida após um diagnóstico do câncer de mama. E o câncer de mama, por exemplo, como todos os outros tipos, quanto mais no comecinho a gente faz o diagnóstico, maiores são as chances de cura. E isso a gente tem que ter o que? Agilidade no diagnóstico. Então, graças a Deus, hoje Campo Grande, a gente não atende só Campo Grande, a gente atende vários municípios, são mais de 34 municípios no entorno de Campo Grande, onde os pacientes vêm acompanhar aqui, lá com a gente, lá na Casa Rosa, ou lá na Santa Casa, onde a gente faz esse atendimento 100% pelo SUS. E depois fez o diagnóstico, tratou, operou, fez a rádio, tocou o sininho, que terminou o tratamento, está tomando um comprimidinho que vai ficar aí por 5 anos só, e o acompanhamento agora de 3 em 3 meses, incentivando outras mulheres, né, Cris, a se cuidarem também. Sim. E é isso que a gente fica muito feliz de ter participado nesse momento tão difícil. Para a gente ter uma ideia, Cris, se a gente tivesse voltado no período 2011 para trás, as mulheres que sentiam um nódulo, elas demoravam quase 1 ano para chegar no mastologista. Depois, para fazer um ultrassom, outro 1 ano. E para fazer uma biópsia de mama, 2 anos. Então era de 3 a 4 anos para conseguir uma biópsia. E com isso, a gente sabe que o câncer não espera. Ele vai avançando e vai para a axila, depois ele pode ir para outros órgãos. E esse tempo ele é muito importante. E quando a Casa Rosa foi criada, em novembro de 2021, a gente conseguiu, em 3 meses de trabalho, diminuir essa fila drasticamente, a ponto de chegamos a zerar a fila de consulta em mastologia, ultrassom e biópsias de mama no SUS. Então é muito importante um trabalho como esse, resolutivo. Sim. E aí a gente estava conversando aqui, na hora que vocês estavam ouvindo a música, né, ali no YouTube, a Cris estava me perguntando, né, agora você como candidata a deputado federal, né, qual seria a nossa proposta? O Cris, eu vou aproveitar e também responder uma outra pergunta que a Cris sempre me falou, mas doutor Vitor, se o senhor virar deputado, o senhor vai parar de atender a gente? E então, aquele medo, né? Eu vou perder meu médico, né? Então, assim, essa é uma grande dúvida, talvez não seja só da Cris, de muita gente. A gente está usando a política como instrumento de ampliação do nosso atendimento. No consultório, a gente consegue atender uma paciente por vez. Como vereador, a gente já consegue ampliar esse atendimento. E como deputado federal, para a gente ter uma ideia, um deputado federal tem em torno de 40 milhões por ano de emenda impositiva que ele pode destinar a instituições e prefeituras para ampliar o atendimento na saúde, na educação, na assistência social, no esporte. E a gente, como deputado federal, a gente não quer parar o atendimento, a gente quer ampliar esse atendimento, colocar outras instituições em Corumbá, Três Lagoas, Dourados, em grandes polos, para que a gente possa diminuir o tempo de espera entre o atendimento e a consulta com o especialista. Nós temos, Cris, hoje a oportunidade da telemedicina. Então, às vezes, a gente criar polos de telemedicina que a gente consegue atender o estado todo em teleconsulta. Hoje é uma realidade, principalmente que houve uma grande evolução durante a pandemia, onde os pacientes, onde a gente não poderia estar se deslocando, muitas vezes a gente precisava de uma tela ali. Claro que você perde algumas coisas no exame clínico, mas vamos imaginar que a gente tem uma instituição lá em Corumbá e tem uma equipe lá com médico, clínico, ginecologista, pediatra, equipe de enfermagem, equipe multiprofissional, e passo ao caso para o especialista através de uma telemedicina, onde o médico ou a enfermeira
fez o exame clínico daquela paciente e a gente consegue atender muito mais gente. Então, a telemedicina hoje ela veio para ficar no mundo inteiro, é padronizada, tem toda uma legislação para isso e ela facilita muito. Então é algo que a gente precisa facilitar, porque uma das coisas assim que me preocupa bastante é ver muitas vezes pacientes com 50, 60, 70, 80 anos tendo que sair de um extremo, por exemplo, Corumbá ou Três Lagoas, para vir para Campo Grande para trazer uma mamografia, que às vezes essa mamografia está normal e essa paciente chegou, veio para consulta, é feito o exame clínico, ela checa aquele exame e depois ela volta no mesmo dia. Então ela passou a madrugada toda viajando, saiu de lá no dia anterior, 11 da noite, chega aqui 6 horas da manhã, já vai na frente do hospital ou da instituição de saúde, passa pela sua consulta e fica esperando até 5 horas da tarde para pegar o ônibus para voltar para sua residência. Então isso é uma grande dificuldade, um sofrimento e sai mais caro para o município, porque ele tem que pagar não só a passagem do paciente, como também do acompanhante. Então, a expansão de atendimentos, principalmente em telemedicina, onde você tem grandes polos, por exemplo, Campo Grande, onde você tem vários especialistas que podem dar suporte aos médicos no interior. Então, é um dos grandes projetos que a gente planeja para o nosso Mato Grosso do Sul. Além de apoiar esporte, a educação. Então, por exemplo, eu estive em Corumbá e uma grande necessidade que a gente viu lá é qualificação de mão de obra. Lá tem muita oferta de emprego, mas as pessoas precisam estar qualificadas para ter cargos de chefias, coordenação e direção. Então a gente vê muita gente vindo do interior de São Paulo, do Grande Centro, ou até do Nordeste, para ir para Corumbá para chefiar equipes, e os corumbaenses mesmo ficam ali naqueles cargos de menor qualificação. Então a gente precisa qualificar a nossa mão de obra para que a gente não só dê o emprego e também o ticket médio desse emprego seja melhor. Então a gente precisa fazer isso no nosso interior e também em Campo Grande. E a educação mudou a nossa história, né? Então tudo começou num sonho, lá em Corumbá, quando eu estudava ainda no 3º ano. A gente tem oportunidade de, em campanhas, rever, como eu sempre tenho ido para Corumbá, vários professores meus que acabam virando muitas vezes paciente quando tem algum, ou indicando para alguém da família. É uma alegria muito grande quando a gente vê alguém que nos ajudou de alguma maneira e ela retorna para ser atendido pelo nosso trabalho, sabe? Então isso é muito gratificante. E a gente tem muita gente que é assim, né? E eu acredito que essa questão, pelo senhor ter essa vivência, né, de trazer essa bagagem, eu acredito que o que motivou o senhor a querer mais, né, é o que o senhor já veio construindo. Quando nós construímos algo que a gente vê que vai dando certo, a gente não quer ficar engessado naquilo. A gente deseja, a gente anseia por mais. Eu acho que é isso, né, o senhor pode falar, mas o que motivou o senhor, falando, não, agora eu quero abrir, quero mais, quero ser deputado federal para fazer isso. Conta um pouquinho pra gente, o que mais o senhor desejaria aí, que o senhor está planejando aí para nós? A Cris é craque, viu? Eu tô gostando de ver. Ô, Cris, na verdade é o seguinte, a gente pensa em expandir, por exemplo, o que deu certo aqui em Campo Grande pode dar certo lá no interior também. Às vezes eu não tenho profissional para ir lá toda semana ou todo mês na cidade mais longínqua, por exemplo, Corumbá, por exemplo, outros polos mais distantes, Ladário, Bodoquena, Miranda. Então são cidades mais distantes de Campo Grande. É difícil você ter um especialista, um subespecialista nesses municípios. E aí, nesse momento, a telemedicina ajuda muito. Quer dizer, trazer o paciente do interior para cá, só aquele que realmente não tem um exame lá, tem uma ressonância que precisa fazer e não tem lá, ok, aí vem para Campo Grande para fazer. Então a gente precisa ter polos de uma medicina de qualidade, como a gente faz no atendimento, que o meu atendimento na Casa Rosa é um atendimento voluntário, e nós já passamos de 15 mil atendimentos.
Lá, Cris, nós descobrimos 274 casos de câncer de mama. E a gente tem 274 histórias para contar para as pessoas. Não estou nem falando do meu consultório privado, que também a gente tem um outro tanto de pessoas que confiam no nosso trabalho. Então, para quem confia no nosso trabalho, a gente quer pedir um voto de confiança, para que a gente possa fazer ainda mais. A Casa Rosa conseguiu resolver um problema da biópsia de mama em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul. Também vai fazer agora as biópsias de próstata para zerar a fila de espera de biópsia de próstata. Também vai fazer a cintilografia do miocárdio. Então tem muito trabalho a ser feito para que a gente possa zerar essas filas de espera. Então, uma das coisas que eu sempre bati desde o primeiro dia, que a gente precisa qualificar a nossa atenção básica, a gente precisa melhorar o atendimento no postinho, precisa ser mais resolutivo, e para isso precisa de apoio. Sim. A gente precisa fortalecer os nossos hospitais, principalmente em Campo Grande, por exemplo, a Santa Casa. Hoje, a gente sabe que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E o dever do Estado, em relação à Santa Casa, a gente tem o financiamento, ele é tripartite. Tem município, Estado e União. E a Santa Casa precisa ampliar os recursos, principalmente do governo federal. Então, o deputado federal, ele abre a porta do Ministério da Saúde para que a gente consiga levar as demandas. Hoje, a gente sabe, por exemplo, a Santa Casa tem um contrato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande deficitário. E com isso, muitas vezes, ele tem que escolher, os diretores precisam escolher o que vai pagar. O funcionário, CLT, as PJs dos médicos de prestação de serviço, o material médico hospitalar, os fornecedores de órteses e próteses, a compra de medicamentos. Então, eles precisam ficar sorteando mês a mês para poder continuar em pé, uma instituição que atende, que é o maior hospital do estado. Então, a gente precisa ter um olhar diferente para a Santa Casa e para todos os outros hospitais, não só de Campo Grande, mas de todo o Mato Grosso do Sul. E aí, com isso, um deputado federal ele consegue colocar essa porta, sentar na mesa da discussão e principalmente se tiver um conhecimento técnico na área, a gente consegue solicitar esse apoio, que é muito importante para melhorar a nossa saúde. Então, basicamente, a gente tem as filas de espera de consultas especializadas, exames, cirurgias. A gente precisa trazer mais recursos do Ministério da Saúde, de emendas parlamentares, para que a gente possa atender melhor e com mais qualidade a nossa gente. Doutor Vitor, ver o senhor falando enche o meu coração de esperança, de alegria. Porque, na verdade, eu creio que quando nós confiamos, nós confiamos em alguém, realmente ali a gente coloca o nosso voto, a nossa confiança e fala, não, aqui eu tenho certeza que vai dar certo. É esse o sentimento que eu tenho como paciente, como amiga, como conhecedora do Dr. Vitor, médico, Dr. Vitor, ser humano, e é esse o sentimento, eu confio. Então hoje, quando se fala em deputado federal, você e eu temos a oportunidade de firmarmos esse compromisso e realmente abraçarmos essa causa, né? Porque, como diz o ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Não adianta só o Senhor querer. O Senhor precisa que nós estejamos, né, com o Senhor, que a população esteja com o Senhor. Assim como Corumbá, assim como Campo Grande, as mulheres, né, que já passaram por isso, até aquelas que não passaram. Mas quando nós depositamos o nosso voto de confiança, a nossa esperança, nós abraçamos uma causa e juntos nós podemos mais, né? Então, eu quero agradecer, Dr. Vitor, por tudo que o senhor já fez até agora, como vereador, como médico, por estar aqui olhando para nós, população, olhando para nós, mulheres, que muitas vezes as pessoas falam, né, que é o sexo frágil. Mas nós somos e podemos ser e somos realmente o sexo forte, que muitas vezes o que precisamos é de um apoio. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico e peguei ali
a biópsia, o senhor falou assim, não vem aqui agora, que eu não vou deixar você dormir com essa dúvida, né? Então eu estive lá, Dr. Vitor foi muito claro comigo, falou, olha, Cris, é grave, mas não se preocupe, existe um tratamento, existe um caminho e nós vamos começar. Né? Então eu acho que é esse apoio que nós precisamos, uma oportunidade de alguém que realmente entenda, que olha para isso, né? E dessa maneira, assim, nós vamos juntos, confiando. Agora, hoje, né, que já saiu aí o nosso número, aquele número que deve encher o nosso coração, 4533, guarde esse número. 4533, é esse o número que vai fazer diferença para nós em todos os âmbitos, seja aqui em Campo Grande, no estado, em Corumbá, onde quer que o Dr. Vitor vai conseguir atingir, vai conseguir alcançar. Cris, eu só tenho que te agradecer, posso contar com o seu apoio? Não só pode contar, como se eu vou indicar o senhor para quem quer que seja. Eu estou contigo, eu fecho com o senhor e juntos podemos mais. Amém, obrigado, Cris. Olha, estou muito feliz de estar aqui. Começando, fiz questão de passar aqui primeiro, nesse dia, para trazer um santinho, com a colinha para o dia da eleição, com o adesivo, com o nosso perfurado. Queria agradecer também ao meu amigo Índio, que é sempre parceiro, sempre um amigo também. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa live, que confiam na gente como médico, como político. E a gente não vem aqui para inventar uma história. Sim. A gente vem para contar o que a gente vive na prática. E o que a gente quer fazer mais é ter a oportunidade de chegar na Câmara dos Deputados, já entrar na Comissão da Saúde, trazer Campo Grande, Corumbá, Dourados, Três Lagoas para o centro do debate da saúde, buscando cada vez mais recursos federais, porque a gente precisa de ter bons projetos para alavancar. Sim. Porque muitas vezes a gente vê gestões aí apoiando milhões em asfalto, que é importante, em tapa-buraco, que é importante, mas muitas vezes aquele recurso que é grandioso para a saúde faria uma diferença enorme na vida das pessoas, e a gente precisa buscar esse recurso. Então eu estou me colocando à disposição como candidato a deputado federal, pedindo o teu apoio. Já muito obrigado pela confiança, muito obrigado mais uma vez por me receber aqui na tua casa. Fiz questão de trazer as nossas propostas, que eu sei que você ia me perguntar, e de te responder. Ganhando para deputado federal, vou continuar o atendimento, né, para que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa saúde, não só em Campo Grande, mas em todo o Mato Grosso do Sul. É uma dúvida frequente. E outra dúvida frequente que o pessoal fala, mas doutor Vitor, você vai ter tempo de fazer isso? Lá em Brasília é de terça até quinta que as coisas funcionam, então a gente vai ter de quinta à noite para sexta, sábado, domingo, segunda. Esse compromisso continua, então, não só no consultório, como também terminando o pleito eleitoral, a gente retorna os atendimentos na Casa Rosa, na Santa Casa, porque a gente acredita muito que quando a gente consegue ofertar o que a gente tem de melhor para quem mais precisa, o resultado ele é imediato. Sim. Porque no consultório, os pacientes eles escolhem no convênio ou no particular qual médico ele vai. Mas no SUS é a única esperança do paciente que hoje está lá na Coab em Ladário, sendo encaminhada para o mastologista, da gente ofertar tudo o que eu tenho de melhor para esse paciente. E a gente precisa fortalecer instituições que queiram fazer mais e que possam fazer mais. Então, eu queria mais uma vez agradecer, falar que a gente está à disposição, se a gente quiser, né, agora a gente começando com esse programa de lives em casa, que eu acho que essa conversa aqui, ela representa muito mais do que eu fazer um discurso, alguma coisa. Então, a gente vai estar em outras casas também conversando. Então, se você quiser participar, que a gente faça uma visita para que a gente possa conversar durante essa campanha, a gente está à disposição também. E saindo daqui, eu vou passar ali na casa
da minha amiga Terezinha ainda aqui no Nova Lima. E nós vamos lá para Afonso Pena para fazer uma adesivagem. E vocês gostaram da música? Depois me falem aí. Tem uma música aí que se a gente escuta, a gente vê o senhor, né, doutor? Ô, Índia, é mais fácil ali. Não é? Ó, essa gente, música... essa música aqui, eu tava escutando, eu tava vendo o doutor Vitor ali. É ele puro. Descreve totalmente ele. E é isso, né, doutor? Que é o que é, não tem o que fazer, a essência, né? Ó, então vamos, hein? Vamos escutar aí. A gente vai finalizar, Índio, fazendo um convite para todos. Apoiem o Dr. Vitor Rocha, 4533. O número é fácil. E vamos ver aqui essa música, se todo mundo concorda. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, viu, filho? Deixa eu colocar aqui. Aí termina aqui, né, Índio? Aqui. De Corumbá vieram seus primeiros sonhos. Na medicina encontrou sua vocação. Aprendeu que cuidar é mais que profissão. É olhar nos olhos e estender a mão. Fiquem com a música completa aí. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Cris. Obrigada, gente. 4533, vamos juntos. Amém. Vamos juntos. De Corumbá vieram seus primeiros sonhos. Na medicina encontrou sua vocação. Aprendeu que cuidar é mais que profissão. É olhar nos olhos e estender a mão. A Casa Rosa nasceu no coração desse doutor, que cuida de cada pessoa, de cada paciente com devido valor. Quem ama servir, ama o que faz, merece mais. Vai subir a ponte para o céu. E vem com a gente pra vitória. Vem com Vitor Rocha. 4533 faz o bem, a ponte para o céu. E vem com a gente pra vitória. Vem com Vitor Rocha. 4533. Esse doutor é corajoso, não foge da missão. Vai pra cima, encara a luta com força e coração. Na dificuldade ele segue, não deixa a peteca cair. É salva-vidas de jaleco, nasceu pra servir. Cuida de um monte de gente. Com respeito e compromisso sempre segue em frente. Agora ele precisa de nós pra fazer ainda mais. Vitor Rocha é nosso doutor.